Bom dia, pessoal, bom dia, tudo bem? Então vamos começando a live de hoje, né? Esperando o pessoal chegar. Hoje o tema vai ser um tema muito importante e sério, mas eu vou tentar falar, logicamente, com uma tranquilidade, né? Mas é um tabu, na verdade. A gente vai falar sobre luto, sobre as fases do luto. Garanto que todo mundo já passou por essa fase quando teve um diagnóstico ali de câncer, ou um familiar também teve um diagnóstico de câncer. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um tema bem dentro da área da psicologia. Não sou psicólogo, lógico, mas sei um pouco aí sobre esse assunto. E acho que é um assunto muito legal para trazer aqui para vocês. A gente esperando só o pessoal chegar. A gente vai chegando a gente vai falando. Como sempre, falando do clima, né? Então, hoje eu acho que o tempo vai ficar solzinho, mas como estamos no inverno, vai ser frio de qualquer forma, né? E é ruim gravar essas lives aqui de manhã no frio, que eu gravo aqui fora de casa, então não faz um friozinho, mas vale a pena. Aqui dentro de casa, se eu fizer, vai ficar muito... faz barulho, vai acordar o pessoal, então tem que fazer aqui fora. Tô esperando o pessoal chegar. Bom dia, bom dia. Bom dia, Neta. Hoje o pessoal tá com frio, tá demorando para chegar, só pode. Dormiu até mais tarde. A gente espera mais um pouquinho, não tem problema. Daqui a pouco a gente começa. Garanto que o tema hoje vai ser bem interessante. Bom, a pessoa tá entrando agora aqui. Josefa. Bom dia. Acho que já dá para começar a falar. Bom, hoje é a nossa live de número 32. Já estamos na 32ª. Não sei até quando vai durar esse projeto, né? Mas é muito interessante que a gente está conseguindo uma consistência aqui, né? De falar sobre câncer, sobre oncologia integrativa, várias questões filosóficas e tal, e técnicas, tá? Mesclando temas, né, técnicos com temas mais filosóficos, que nem o de hoje, com temas mais de oncologia integrativa, que não é só nutrição, também são hábitos de vida, a gente já falou sobre atividade física, e acho que está sendo legal e manter essa consistência aí na live 32, né? Bom dia, Elisa. Bom dia, Albertina. Vamos começar, então. Hoje o tema são as fases do luto, tá? Então, as fases do luto, na verdade, o que eu quero dizer são as fases no processo de aceitação de uma perda. E aí, quando a gente fala aceitação de uma perda, isso é muito estudado quando se fala de morte, né? Quando a pessoa morre. Mas quando a pessoa tem um diagnóstico, e no caso é um diagnóstico de câncer, também é uma perda, porque você perde, às vezes a pessoa perde desejos, perde esperanças, perde planos dentro da cabeça da pessoa. Logicamente não quer dizer que ela vai perder aquilo, mas acaba sendo uma perda também, né? E então ela pode, ela passa por essas fases do luto, né, de perda. E aí é engraçado, né, que o ser humano ele sempre está o ser humano é um animal, né, que está sempre
ele é consciente. Então, é um animal que ele está consciente do fim da vida. Logicamente que nós todos sabemos que nossa vida tem fim, mas nós não estamos preparados para o fim. Então, estar ciente é uma coisa, mas estar preparados é outra coisa. Então, quando a gente se lidar com uma doença que te aproxima do fim, não necessariamente te aproxima realmente, mas uma possibilidade de te aproximar do fim, a gente não está preparado para isso, apesar de saber que o fim é inevitável para qualquer um, né? Mas assim, por mais que você tenha um câncer inicial, você te aproxima do fim, pelo menos temporariamente, até que você descubra que aquilo ali é um câncer inicial, que você vai poder tratar e vai ficar bem, tudo, né? Mas aquela possibilidade te aproxima do seu fim, e psicologicamente falando, não realmente falando. E aí a gente não está preparado com isso, não está preparado para isso, né? A gente não discute isso, até porque falar de fim, falar de finitude, falar de morte é um tabu, né? E hoje eu estou falando desse tema aqui também, e é quebrando um tabu também de falar sobre esse assunto. Faz parte da visão integrativa também abordar esse assunto, porque faz parte da oncologia integrativa a gente falar sobre aspectos psicológicos, né? E colocar esse tema faz bem, de certa forma, né? Explicar um pouco sobre as fases do luto, as fases do processo de adoecimento, né? As fases psicológicas. Então, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui para vocês. É interessante a gente saber de uma coisa e não estar pronto para ela, né? Então, é muito importante a gente estar consciente disso e se preparar para isso. Eu sempre trago, às vezes eu posto algumas mensagens para vocês no Stories do estoicismo, que é uma filosofia antiga, grega, que fala assim, os fatos são inevitáveis. O que muda é o que você pode fazer com eles. Então, assim, o fim da vida é inevitável. Esse fato é inevitável. O que muda é o que você pode fazer com esse fato. Você sofrer ou encarar, né? Digerir e transformar aquilo numa coisa boa ou sofrer com aquilo. Mas o fato é aquele e vai acontecer em algum momento. Não, logicamente, agora, nos próximos anos, daqui a 10 anos, 20 anos, daqui a 2 meses, né? Isso a gente nunca sabe. Então, mas é um fato que a gente sabe. E a gente esconde e procura esquecer. Mas é um fato, né? Então, é realmente um tabu isso. E deve ser falado, ainda mais no paciente com câncer, né? No paciente com câncer, as pessoas evitam de falar certas coisas e falam coisas erradas. Tem várias coisas que não devem ser faladas para paciente com câncer e, na verdade, falar de morte é uma coisa que pode ser falada. Porque é uma coisa que passa na cabeça da pessoa e você falar sobre isso, a própria pessoa que está com câncer ou um familiar, um parente, pode estar até ajudando, de certa forma, aliviando esse peso da pessoa com câncer, carregar essa dúvida consigo sozinha, sem falar com ninguém, porque ela tem o tabu de não falar sobre isso, achar que às vezes vai atrair a morte, que vai piorar as coisas, e a pessoa e o acompanhante, né, o acompanhante tem medo de falar, com medo sei lá, de tocar nesse assunto para a pessoa não ficar pensando nisso. Mas muitas vezes ela já está pensando nisso. E se ela estiver pensando nisso, vai ser bom falar sobre isso. Porque você pode estar ajudando ela a desafogar esse medo. E você pode estar encontrando apoio, dando apoio, dando um ombro ao amigo falando sobre esse assunto. Porque é inevitável você pensar sobre morte quando você adoece, né? Então, tocar nesse assunto é possível. É possível. E, de certa forma, assim, até deve ser tocado. Lógico, a questão é saber como fazer isso, né? Por isso que é muito importante o auxílio psicológico. E existem oncologistas, psico-oncologistas. Então, dentro da psicologia, tem uma área que é psico-oncologia, onde
São psicólogos especializados em tratar pacientes com câncer e familiares também, para ajudar os familiares a ajudar as pessoas com câncer. Então isso é muito importante. Mas vamos falar das fases do luto. Então tem uma pesquisadora chamada, anotei o nome dela aqui, Elisabeth Kubler-Ross. É uma pesquisadora que ela acompanhou durante muito tempo pacientes com câncer e familiares de pacientes com câncer e AIDS. E com a proximidade da morte. Isso já tem tempo, né? Porque hoje em dia com a AIDS ainda tem essa questão da pessoa ficar com medo de morrer, mas hoje em dia a AIDS você vive anos e anos. Não é tão próxima assim a morte. Mas ela acompanhou durante muito tempo e identificou, não vou dizer que ela criou nem desenvolveu, mas ela identificou as 5 fases do luto. Então o luto, quando você tem uma perda, você tem 5 fases. Aí eu vou falando das fases aqui e queria que vocês que estão acompanhando falassem se vocês já passaram por essas fases, né? Se vocês se identificam em alguma dessas fases. Essas fases não são fases lineares, não necessariamente você passa por elas exatamente igual. Às vezes você não passa por todas as fases e não precisa passar uma, acabar, passar a outra, elas podem acontecer de formas misturadas e não tem uma sequência muito certa, apesar da última fase acontecer normalmente por último. Tá? Então, primeira fase é a negação. Então, a negação surge normalmente logo no início de uma forma de proteção, né? Então, é até interessante, ela te protege de uma verdade. A negação, vamos falar de novo, a negação te protege de uma verdade iminente que salta aos olhos, que você não tem como negar. Então, por exemplo, a descoberta do câncer. Então, às vezes essa fase é mais curta, às vezes é mais longa, mas o primeiro momento é negar. E aí negar passa por várias, não é só negar, dizer que não tem, mas negar também é não querer ouvir sobre esse assunto, é não querer falar sobre esse assunto. Às vezes é ir no médico, ir no oncologista e não falar sobre o assunto. Às vezes a pessoa vai no oncologista e ela só fica lá calada ouvindo, não fala. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Você tem que fazer esse exame, ela vai e faz o exame. Você tem que fazer a quimioterapia, ela vai e faz a quimioterapia, mas ela não toca no assunto, não aborda, não processa aquilo dentro da cabeça dela, não pensa sobre o assunto, só vai no automático. Então isso também é uma negação. E isso também é uma forma de... Isso é uma negação, tem várias formas de negação, mas é uma forma de proteção. É uma forma da pessoa se proteger. Normalmente é a fase inicial. Tá? Nessa lógica, todas as fases precisam de ajuda. Né? A segunda fase, que nem sempre tem, mas pode acontecer, é a raiva. Então, falamos na negação, agora a gente vai para a raiva. Raiva ou agressividade. Então, é uma fase que a pessoa fica agressiva, se toca no assunto, ela rebate. Normalmente ela é agressiva com os familiares, com as pessoas mais próximas, quando são as pessoas que ela tem mais liberdade. Então ela às vezes é agressiva em casa, às vezes ela é agressiva com ela mesma. Então às vezes tem atividades autodestrutivas, né? Então às vezes ela começa a não querer tomar banho, não querer cortar cabelo, começa a beber demais. Agora, então, já que eu vou morrer, então agora eu vou curtir. Aí começa a sair e dormir tarde, enfim, abandonar o emprego. Pode ser atividades autodestrutivas também, tudo dentro da raiva e da agressividade. É uma fase complicada. Normalmente não necessariamente é uma fase muito tão longa assim, mas pode durar também o tempo que for necessário. A terceira fase é uma fase bastante comum que eu vejo, é a barganha. Então, a fase da barganha é barganha ou negociação. É uma fase muito interessante, onde eu identifico muitas pessoas, até aqui, né? É aquela fase que você quer negociar tudo para resolver aquele problema. E aí, normalmente, você negocia com 2 pessoas. Ou você negocia consigo mesmo, ou você negocia com uma fase superior, com uma entidade superior. Normalmente é Deus. Então, ou você barganha
com você mesmo ou você barganha com Deus. Então é aquela fase que você, mas Deus vai me ajudar. Então, se eu fizer isso, se eu fizer uma promessa, normalmente eu vou fazer uma promessa e eu vou estudar mais, ou então você está negociando com você mesmo, eu vou procurar de tudo, eu vou tentar fazer de tudo, eu vou procurar todos os estudos que tem, eu vou tomar todos os suplementos que tem, que isso é muito comum ter uns pacientes assim, eu vou tomar tudo que falam que faz bem, eu vou tomar chá de tudo, eu vou tentar fazer todas as curas terapêuticas possíveis, todas as curas alternativas e convencionais possíveis. Isso é barganha, isso é fase do luto, isso é fase de perda. Procurar todas as religiões, né? Isso faz parte da aceitação da perda da doença, né? do problema. Então, não é certo, não é certo nem errado, a questão não é essa. Essa questão que é uma fase, né? É uma fase. Nessa fase, a gente, lógico que na oncologia integrativa a gente pode ajudar todas essas fases. Só que para que serve a oncologia integrativa? É para orientar o que funciona e o que não funciona. Então, em vez da pessoa sair procurando milhares de coisas, a gente sabe o que funciona cientificamente e o que não funciona cientificamente, mesmo dentro das terapias complementares e alternativas. E dentro do convencional também, né? Então, a gente sabe, a gente pode ajudar na pessoa nessa fase de barganha, a ela se orientar, né? E não sair procurando de tudo, né? Mas isso também é uma questão muito pessoal. Não adianta a gente também, às vezes, orientar, mas a pessoa quer mais, né? Então, só que esse mais, às vezes, pode até atrapalhar no tratamento, né? Então, eu vejo, às vezes, muito paciente que chegam tomando um monte de coisa, um monte de suplemento, e esses suplementos interferem com a químio. Então, essa fase da barganha pode até complicar um pouco o que a gente está tentando fazer, né? Então, é muito importante. É importante passar por essa fase, mas precisa do acompanhamento de alguém que saiba, né? Então, dentro da medicina integrativa, funcional, a gente ajuda também nessa fase. A quarta fase, então a gente já falou, repetindo, negação, raiva, barganha ou negociação e depressão. A fase da depressão é aquela fase que a pessoa meio que desiste de tudo. Então ela entra num estado de introspecção, de involução. Então ela para de procurar as coisas, para de ficar com raiva, para de negar, ela entende que tem um problema e ela se fecha pro mundo, se fecha pro exterior e fica processando aquilo ali dentro da cabeça dela. E essa é uma fase muito ruim, porque ela também pode acabar tendo pensamentos ruins, e essa fase da depressão é uma fase que se autoalimenta também, então a pessoa ela fica na depressão sem forças para sair. Então ela precisa muito dessa fase também de auxílio de psicólogo, né? Psicologia, principalmente do psicólogo oncológico. Então tem psico-oncologia, se vocês precisarem, procurem psico-oncologista, que eles podem ajudar muito nessa fase da depressão, que é uma fase difícil de sair, difícil de a gente ajudar também, porque às vezes a pessoa não quer, né? Às vezes a pessoa fica mais fechada, mais introspectiva, e é difícil a gente poder ajudar nessa fase, né? Mas é uma fase que tem que ter conversa, diálogo também, tentar estimular a pessoa, mas é mais difícil realmente. E a quinta fase, vamos recapitular, para ninguém esquecer: negação, raiva, barganha ou negociação, depressão, e a quinta fase é a aceitação. A aceitação, como o nome já diz, é a aceitação. É a fase onde a pessoa entende que tem um problema, ela fala sobre o problema, né? Ela entende as dificuldades, entende a possibilidade de morte, encara isso de uma maneira leve, natural, faz o que tem que ser feito, mas não fica procurando coisas milagrosas, né? Então, ela fica de uma forma mais serena, né? Não tem aquele desespero para a cura, tem o desejo de cura, lógico,
mas não tem aquele desespero de cura. Não tem a depressão, não tem a raiva. Então a pessoa volta ao seu estado de normalidade. Ela volta ao seu estado inicial antes do câncer, mas de uma forma melhor. Ela volta melhor, né? É como se fosse assim, ela cresce, engrandece, evolui. Então nessa fase de aceitação é uma pessoa mais evoluída e melhor, mais sem estar passando por esse vale de emoções. Então ela cresceu. Então essa é a fase de aceitação. Então negação, raiva, barganha ou negociação, depressão e aceitação. Essas são as 5 fases. São fases que, repetindo, não são lineares, não precisa passar uma atrás da outra. Às vezes elas acontecem um pouco ao mesmo tempo e às vezes não acontecem, mas são 5 fases bem claras e definidas de um diagnóstico do luto, né, que se chama, mas pode passar pelo diagnóstico de um câncer também, seja ele inicial ou metastático, tá? É isso, assim, eu acho que, para passar por essas fases precisa de muito ajuda, porque quando você vai no psicólogo, o objetivo não é te tirar dessas fases e te jogar na aceitação, não, você tem que chegar logo na aceitação, não. O objetivo é te ajudar a passar por essas fases. Então, se você está barganhando, o teu objetivo não é te cortar, não, para de fazer isso que não vai dar certo. Para de barganhar porque não vai dar certo. Ou então, você não pode ficar com raiva porque está errado. Porque você tem uma doença que você é curado, você não pode ficar com raiva. Não. O objetivo é te dar auxílio para você encontrar seus próprios caminhos e passar por essas fases de uma forma mais serena. Então, quando você estiver com raiva, você vai passar. Vai te ajudar, te dar ferramentas, te dar mecanismos para você passar a sua raiva. Se você estiver barganhando, vai te dar ferramentas e mecanismos para você entender sozinho, naquele estalo por si mesmo, de que não é assim sair procurando por tudo que existe no mundo, né? E por todas as religiões e tudo que vai te curar. Não é com calma, com leveza, com aceitação. Mas isso é um estalo que você vai ter que ter. A pessoa tem que ter. Não é nem alguém falando. E aí a psicologia vai te ajudar a passar por esse processo sozinha e você encontrar seu próprio problema, né? De uma forma tranquila. O pessoal já está comentando muito aqui, então vamos lá para os comentários. Bom, o Instagram é muito ruim de passar. Adriana, minha filha ficou agressiva, não queria comer e beber vitaminas boas e saudáveis. Pois é, isso que eu vejo muito de muitas pessoas de vocês é quando tem câncer, começa a comprar um monte de vitamina, tomar todas as vitaminas, tomar muita coisa. Isso é uma forma de barganha, né? É uma forma de barganha. E isso pode interferir com o tratamento. Então, é sempre procurar orientação, né? Tem que procurar orientação. Mas ficar agressivo acontece. Alda, que bom que você está aí. É muito importante realmente falar sobre esse assunto, né? Sobre morte, sobre luto, sobre assuntos pesados. É bem importante. Acho a terapia fundamental, ajudando muito. Eu sempre falo, né? Que eu acho que 2 profissionais que as pessoas deveriam ter sempre, muito mais do que médico. Tem gente que tem que ser um médico fiel, mas não tem esses 2 profissionais fiéis. Esses 2 profissionais que eu vou falar ajudam a pessoa a não adoecer, que são nutricionista e psicólogo. Então, antes da pessoa ter um médico de confiança, 2 médicos de confiança, 3 médicos de confiança, que vai certinho, doutor, eu faço meus exames, eu dou de 6 meses eu vou no médico. Ela deveria ir no nutricionista e no psicólogo. Isso eu acho muito mais importante. Fases do luto, negação. A neta, eu nunca aceitei as metástases. Pois é, e a psicologia pode te ajudar a aceitar. Porque aceitar não é se entregar. Aceitar é muito diferente de se entregar. Aceitar é entender que isso é uma forma que eu vou falar aqui, lógico, né? Mas aceitar para mim é você
entender que você tem aquele problema e conviver com aquele problema da melhor maneira possível, né? Fazendo o que precisa ser feito, sem que aquilo te cause angústia, sem que aquilo te cause sofrimento. Mas como que você vai fazer isso? Só a pessoa vai encontrar. Na psicologia tem as ferramentas que vão ajudar a própria pessoa a encontrar o seu caminho, né? A gente acha que o psicólogo vai te dar uma dica para você seguir. Mas não, né? O psicólogo, ele ajuda a própria pessoa a se encontrar. E quem encontra as respostas, normalmente, é a própria pessoa. Então quem encontra o seu próprio caminho é a própria pessoa. Quem chega na quinta fase ali, a aceitação, é a própria pessoa. Então mas isso com ajuda, com suporte, para não ser um processo sofrido. E aí quem ajuda normalmente, e precisa ser assim, é o psicólogo, psico-oncologista, né? Bom, é isso, gente, que eu queria falar para vocês. Um tema bastante interessante, né? Eu nunca tinha abordado esse tema aqui, mas um pouquinho mais pesado, mas assim, eu acho que é legal, acho que deu para esclarecer. Acredito que vocês, muitos se encontraram aí nessas fases, né? Negação, da raiva, da barganha, da depressão também. E na aceitação, né? Tem gente que já pode estar na aceitação e está ótimo também. Não está errado estar nas outras fases, não se culpem por estarem nas outras fases, não é porque você precisa chegar na aceitação. São fases e demoram o tempo que demora para cada um. Meses, anos, isso é de cada pessoa, tá? Não se culpem por isso. Mas procurem ajuda psicológica que vai poder te deixar numa fase mais tranquila, né? Chegar numa fase mais tranquila e passar por isso de uma forma mais tranquila. Tem mais aqui. Sônia, levaram minha filha de 13 anos para assistir um filme onde a moça morreu com câncer, a princípio de estômago, igual o câncer que eu tive. Isso são... As pessoas às vezes erram, né? Às vezes até querendo ajudar, erram. Por isso que, assim, a gente tem que dar ajuda, né? A gente da família tem que dar ajuda, suporte, mas só um psicólogo mesmo, profissional, sabe como fazer, né? Por isso que é importante o psicólogo também para a família, tá? A neta, nunca fui no psicólogo, achei que daria conta sozinha. Pois é, a gente sempre se acha forte, e isso é muito interessante, né? Você vai falar. A gente sempre se acha forte, né? Mas quando a gente vai no psicólogo e começa com 1, 2, 3 sessões, a gente começa a ver que a gente não é forte de jeito nenhum, né? Por exemplo, vocês me acham que eu sei bastante, que eu posso ajudar vocês, tudo, mas eu também tenho psicólogo, eu também faço sessão de psicólogo. E eu tenho meus problemas, tenho meus defeitos, tenho minhas angústias, tenho minhas dificuldades. Então, assim, todo mundo precisa. Ninguém é forte. Você só é forte até ter um problema que você não consegue enfrentar. E aí você vai precisar da ajuda, né? Então, por isso que eu falo, psicólogo e nutricionista precisaria muito, assim. Botaria o terceiro ali, que é o professor de educação física, né? Para cuidar do corpo e da mente. Mas muito o nutricionista e o psicólogo. Procura, neta, procura. Eu acho que é muito importante. Procura online. Hoje em dia tem muita coisa online. Eu acho que é muito importante para você, por causa do seu problema que eu sei, né? Eu te conheci aí. Eu acho que é muito importante, tá? Obrigado, Alda, obrigado. Ajuda a divulgar aí, hein, Alda. E a Sônia, eu fiquei muito triste porque não tem mais câncer. Espero nunca mais ter. Mas parece que já estavam preparando ela. Ah, sim, né? Da sua filha. Pois é. Às vezes as pessoas querem ajudar e acabam ajudando de uma forma errada, né? Com a melhor das intenções. Inclusive, a autoestima da minha filha ficou péssima ao perder o cabelo, mas a terapia está ajudando no processo. Pois é, a terapia ajuda em tudo, né? Ajuda no entendimento, ajuda, e parece bobo, né? A psicologia, vou ficar batendo papo, vou lá ficar 1 hora batendo papo. Mas esse bater papo é falar dos problemas e desabafar com alguém que você não conhece, que não vai se envolver.
né? Às vezes você desabafar com um pai, com um parente, ele está envolvido ali. Agora você desabafar com um psicólogo, você está falando com alguém que não está envolvido na tua vida no dia a dia ali. Às vezes é bom, né, falar para terceiros, mas terceiros também que não vão, sei lá, te usar contra você aquilo, enfim, você não tem pudor em falar, é bom. E tem um terceiro que estudou sobre isso, né? Que vai poder te dar palavras corretas e não palavras erradas, e não vai te levar para assistir um filme que alguém morre, por exemplo, né? Então é isso. Gente, já deu a hora já, 7h07, a gente começou um pouquinho mais tarde, aí vai terminando mais tarde, mas tá dando sempre aí em torno de meia hora. É um tema legal, assim, de bater um papo, a gente poderia ficar esticando aí, batendo papo por mais tempo. Mas é isso, tá na hora mesmo. Queria agradecer a presença de vocês aqui, a interação, muito bom, tá? Muito bom estar com vocês aqui. Lembrando, segunda, quarta e sexta, 6h30, 6h35, a gente está entrando. E toda segunda, quarta e sexta, tá? A live fica salva no IGTV, a gente joga pro YouTube também. Entrem lá no YouTube, entrem no canal no YouTube, se inscrevam, tá? Dr. Vitor Magalhães Oncologia também, mesmo nome. Se inscrevam lá no canal, ativem a notificação, fazer esse canal lá no YouTube crescer também. Tem gente que só assiste no YouTube, tem gente que só assiste aqui no Instagram. Então, quem não tiver num, entra no outro, tá? Pra gente poder crescer a nossa rede aí e essa mensagem interessante chegar para mais e mais pessoas, certo? Quem quiser comentar alguma coisa, deixa o comentário aí embaixo, tá? Sobre esse processo, né? Se você se identifica com o processo, conta um pouquinho como que foi esse processo, alguma dessas fases que você já passou, que aí eu vou respondendo lá no YouTube, no Instagram, eu vou respondendo também. E quem tiver sugestão de tema, só colocar embaixo também, ou manda uma mensagem privada, que aí eu vou anotando aqui e a gente vai fazendo os temas, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo para todos e é isso. Até segunda-feira. Valeu. Pois é, Alda, é importante ajudar a divulgar para essas outras pessoas essas mensagens positivas, né? Mensagem positiva, para a pessoa se identificar. Bom, deixa eu ir. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.